Com mais de 50 anos de carreira, hoje a nossa homenagem para o nosso rei, nossa majestade suprema da música brasileira. Roberto Carlos completa dia 19 de abril, 73 anos de vida. E agora você vai saber um pouco sobre a vida desse grande ídolo. Quando um grito ouvi pega ladrão, alerta então fiquei. Tilo non è più con noi. Foi fantasia. Me perdi de tanto amor. A noite envolvida no silêncio. Com você. Aos 6 anos de idade, no dia de São Pedro, Roberto teve um acidente com uma locomotiva a vapor e teve sua perna amputada um pouco acima do joelho. Até hoje ele usa uma prótese. Apesar do seu sonho de infância de ser arquiteto, ele dedicou-se à música. O ídolo na época era Bob Nelson, um artista brasileiro que se vestia de cowboy e cantava música country em português. Incentivado pela mãe, cantou pela primeira vez em um programa infantil na Rádio Cachoeiro aos 9 anos. Apresentou-se cantando o bolero Amor e Mais Amor e conseguiu ficar em primeiro lugar, ganhando aí algumas balas. Com essa apresentação, aos domingos ele foi presença assídua no programa. Sendo assim, acreditou ainda mais no seu sonho de cantar. Mais maduro em sua juventude, Roberto Carlos mudou-se para Niterói e, seguindo a tendência juvenil da época, entrou em contato com um novo ritmo musical, o rock, passando a ouvir Elvis Presley, Bill Haley, Little Richard, Gene Vincent e Chuck Berry. Em 1957, um colega de escola levou Roberto Carlos para conhecer um grupo de amigos conhecidos como a Turma da Tijuca. Lá se encontravam Jorge Ben, Tim Maia e Erasmo Carlos. Foi formado então o The Sputniks, um conjunto musical considerado pelos seus criadores um conjunto moderno e, portanto, tinha que ter um nome de acordo com a época e nada melhor do que o nome de um satélite espacial. Certa vez, por não conseguir encontrar a letra de Hound Dog do Elvis Presley, ele acabou conhecendo um de seus maiores parceiros musicais, Erasmo Carlos Esteves. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um concerto ele... Roberto passou a se apresentar com frequência em clubes e festas. Ele foi convidado por Carlos Imperial a se apresentar no programa musical Clube do Rock da TV Tupi. Carlos Imperial costumava apresentar Roberto Carlos como o Elvis brasileiro. O cantor insistiu em investir na música jovem da época, o rock, e em 62 lançou o Splish Splash. Splish Splash fez o tapa que eu levei dela dentro do cinema. Com o amigo Erasmo, Roberto compunha versões de hits do álbum e canções próprias, como Parei no Contramão, que se tornaram grandes sucessos. A velocidade que eu vinha não sei, pisei no freio obedecendo ao coração e parei na contramão. No ano seguinte, o cantor esteve novamente nas paradas de sucesso com o LP É Proibido Fumar, onde destacou-se a música O Calhambeque. Assim nascia a Jovem Guarda. Conhecido nacionalmente, Roberto Carlos começou a apresentar um programa da Jovem Guarda em 65 pela Rede Record, junto com seus companheiros Vanderleia e Erasmo Carlos. Sendo assim, o movimento se consagrou e Roberto começou aí a ser o jovem conhecido pela cultura brasileira. Câmera! Playback! O cantor compôs sozinho sucessos como Como é Grande Meu Amor por Você, Por Isso Corro Demais, Quando e De Que Vale Tudo Isso, que seriam lançados no LP Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, trilha sonora do filme homônimo, lançado no ano seguinte e que teve produção e direção de Roberto Farias. O filme tornou-se um grande sucesso de bilheteria do cinema nacional. Ainda em 66, Roberto fez em Cannes, na França, os primeiros espetáculos no exterior e participou de alguns festivais de música popular brasileira. Com Maria, Carnaval e Cinzas, o cantor ficou em 5º lugar. 5º lugar dentro do 3º Festival da Música Popular Brasileira. Maria, Carnaval e Cinzas com Roberto Carlos. Algumas pessoas hostilizaram a presença de um ícone da Jovem Guarda, tido como alienado sob a óptica da época.
A década de 70 marcaria o fim da Jovem Guarda e consolidaria Roberto Carlos como um intérprete romântico no Brasil e no exterior. Ele ainda é o artista que mais vendeu CDs aqui no Brasil e teve suas canções interpretadas por artistas como Julio Iglesias. No ano seguinte, foi lançado Roberto Carlos a 300 km por hora, o último filme e também um grande sucesso nacional. Me perdi de tanto amor. Ainda em 71, foi lançado Roberto Carlos, disco que contou com sucessos Detalhes e Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos. Você vai lembrar de mim. Em 78 foi lançado o disco Roberto Carlos e de lá 3 músicas tiveram destaque: Café da Manhã, Força Estranha e Lady Laura. Essa última foi dedicada à sua mãe. O disco vendeu 1.500.000 cópias. Além disso, o show Roberto Carlos era disputadíssimo. Nesse ano ele fez uma turnê de 6 meses com casas lotadas. Quando visitou o México em 79, o Papa João Paulo II foi saudado com a canção Amigo, cantada por um coro de crianças. O evento foi transmitido ao vivo para centenas de milhões de pessoas no mundo. Em certos momentos difíceis que há na vida. Durante a década de 90, o sucesso de Roberto Carlos progrediu tanto em nível nacional quanto internacional. Em 92, gravou seu nome na Calçada da Fama em Miami, nos Estados Unidos, para artistas latinos. Em 94, Roberto Carlos conseguiu bater o recorde dos Beatles aqui na América Latina, vendendo mais de 70 milhões de cópias. No mesmo ano, grandes artistas do rock nacional da época, como Cássia Eller, Kid Abelha, Skank e entre outros, gravaram o disco Hey, em que eles interpretam grandes sucessos do cantor. Em 2010, pela primeira vez desde 74, Roberto Carlos fez um show ao vivo na praia de Copacabana no dia de Natal, para um público aproximado de 700.000 pessoas e transmitido ao vivo. Em 2011, a Beija-Flor foi a grande campeã do Carnaval Carioca, com o enredo A Simplicidade do Rei, em homenagem à sua vida. Conhecer a história do maior compositor e cantor que o Brasil tem é conhecer a nossa cultura e a nossa música. Salve, Roberto! Ela disse que sim.